Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 4. Vamos ler apenas o versículo 19. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, apenas o verso 19. A palavra de Deus diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Amém. Pai, eu creio na Tua palavra, nós cremos no Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. A fé vem pelo ouvir da pregação. Enche-nos o coração essa noite de fé, certeza do que esperamos, convicção do que não vemos, que o Senhor possa nos fortalecer essa noite pela ministração da Tua palavra, que ela seja um instrumento de mudança na nossa vida, das atitudes, Pai, das reações, tudo isso queremos Te pedir. Fala conosco, abrimos o nosso coração, porque queremos ser doutrinados pelo Senhor. Pai, usa a minha vida. Deus, tem misericórdia de mim. Ministra sobre mim a Tua graça, a unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra, quebrando barreiras de entendimento, que todos nós possamos ouvir a Tua voz essa noite. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos. Nós lemos aqui, irmãos, um versículo praticamente do final da carta de Paulo aos Filipenses. Carta que nós já pregamos algumas vezes aqui na igreja. É conhecida como uma carta de alegria. Paulo fala muitas vezes nessa carta sobre a alegria no Senhor, sobre se alegrar em Deus. E o curioso é que é uma carta que nós sabemos pela história que foi escrita quando Paulo estava preso. Estava numa prisão que certamente não era nada confortável, mas não faltava alegria no seu coração, não faltava esse estímulo aos irmãos. Ele está escrevendo à igreja, animando, está escrevendo à igreja, aconselhando. Veja, mesmo numa posição difícil como ele estava, ele ainda consegue se manter bem e tentar fazer com que os outros também se sintam bem nessa situação. E quando ele, quase terminando a carta, agradecendo o apoio que a igreja havia lançado aí sobre a vida dele, o ministério, ele diz isso para aqueles irmãos: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Irmãos, qual é o Deus de Paulo? Que ele diz aqui: "O meu Deus." É o nosso? É ou não? É o mesmo Deus? O meu, o do Paulo, o seu. Posso também dizer: o meu Deus há de suprir em Cristo cada uma das vossas, das nossas necessidades. Era o mesmo Deus a quem Paulo servia, o mesmo Deus a quem servimos hoje, de quem falamos. Esse é o nosso Deus. E Paulo o coloca assim de maneira pessoal. Ele não diz o nosso Deus, ele diz o meu Deus. O Deus de quem eu tenho e desfruto comunhão, intimidade, que eu conheço e ele me conhece. Como vimos aqui na quinta-feira, o bom pastor que conhece as suas ovelhas e elas o conhecem pelo nome. Esse é o Deus de Paulo, que ele está tratando aqui pessoalmente. O meu Deus. Ele servia a esse Deus, gastou sua vida em serviço ao Senhor, mas sabia que esse Senhor é fiel, é bondoso, é amoroso, é pessoal, é maravilhoso. E ele por isso diz à igreja que o ajudou, que ele acreditava nesse seu Deus, que poderia suprir cada necessidade de cada um daquela igreja. É essa a afirmação de Paulo aqui. E ele está afirmando nesse versículo algumas coisas a respeito de Deus
que nós precisamos conhecer, irmãos. Muitas vezes falamos de Deus na igreja. Deus é o assunto central. Quantas vezes repetimos esta palavra, Deus, Deus, mas eu conheço Deus. Eu sei as suas características, eu sei da sua natureza, eu consigo entender o meu relacionamento com Ele. O que Paulo está nos trazendo aqui é um exemplo de alguém que está sofrendo, de alguém que está aprisionado, de alguém que está passando privações, necessidades, mas que sabe reconhecer que o seu Deus é fiel, que o seu Deus supre necessidades. Então, coisas preciosas que ele nos diz em apenas um versículo, e toda a carta aos Filipenses é maravilhosa, mas num único versículo ele consegue nos dizer várias coisas a respeito de Deus, que eu, que o conheço, ou quero conhecer, ou pretendo servi-lo, devo saber, sem ter dúvida alguma, a respeito dessas afirmações. Uma das primeiras afirmações que ele faz nesse versículo é: o meu Deus, segundo a sua riqueza. Paulo faz aqui uma afirmação. Ele está dizendo, considerando, que o seu Deus é rico. Ele tem riqueza. Será que nós entendemos Deus dessa forma, que Deus é rico? Como que nós consideramos alguém rico? Quando a gente pensa que aquela pessoa tem muitas posses, muito dinheiro, muito poder econômico, porque ganha bem, porque tem uma poupança, por isso ou por aquilo. Nós então consideramos essa pessoa rica. E Paulo está aqui dizendo que o seu Deus é rico. De que maneira Deus é rico? Deus é rico materialmente? Sim. Sim, ele é rico materialmente. Por quê? Porque a pessoa que tem mais posses é Deus. O que pertence a Deus? Tudo. Então, materialmente, ele é rico. Mas o conceito também se estende ao âmbito espiritual. Ele tem riquezas espirituais de toda sorte, que nós temos acesso a elas. Paulo experimentou dessas riquezas durante toda a sua vida e ministério. Ele viu o poder de Deus, ele viu a manifestação da sua grandeza, da sua riqueza. E a Bíblia diz para nós dessa riqueza de Deus. Veja, um dos versículos mais conhecidos está em Ageu, capítulo 2. Veja lá, Ageu, capítulo número 2, no versículo número 8. É bem conhecida e falada e comentada, né, essa palavra, esse versículo, porque fala exatamente dessa riqueza de Deus, né, dizendo que o Senhor é dono. Do que ele é dono? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, toda a prata, todo o ouro, coisas valiosas, já naquela época, Deus está dizendo, são minhas. Eu possuo estas coisas. Então não há riqueza que o homem possa produzir que antes não tenha vindo das mãos, das posses de Deus. E tudo que a gente tenha ou conquiste nesse mundo, na verdade, pertence a Deus. Nós estamos utilizando de coisas que não são propriamente nossas, mas que têm a sua origem em Deus. Isso no aspecto material, mas no aspecto espiritual. Veja o que a Bíblia diz em Efésios, carta de Paulo também, aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. Ele começa a falar aqui de algumas riquezas espirituais de Deus. Diz assim: mas Deus, sendo rico em quê? Misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia. Misericórdia é um valor material? Não, é um valor espiritual. E a Bíblia diz que Deus é rico também nesse valor. Graças a Deus por isso. As misericórdias do Senhor, diz a Bíblia, são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, afirma a palavra de Deus. Por quê? Porque elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Os seus recursos não têm fim. Então a misericórdia de Deus é tão grande que Ele é rico em misericórdia a ponto dela nunca acabar.
nunca esgota a misericórdia de Deus. Todas as manhãs ela tem se renovado. Ainda no mesmo texto, em Efésios, no capítulo 2, continua lendo o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza do quê? Da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Diz agora a Bíblia que Deus também é rico em outro tipo de riqueza espiritual: graça. Duas coisas que nos sustentam e que nos transformaram: misericórdia e graça. Graça, Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia, Deus deixar de dar aquilo que merecemos. Pelo pecado mereceríamos a morte. Deus não nos dá a morte, nos dá a vida. Isso é misericórdia. E a graça é nos dar algo que não merecemos, porque éramos pecadores, não merecíamos salvação, mas a recebemos porque Deus é rico em graça. Duas riquezas de Deus que nos afetam diretamente, que fazem parte da nossa vida cristã. Veja outra riqueza maravilhosa de Deus que está descrita no livro do profeta Isaías, no capítulo número 55, no versículo número 7. Em Isaías 55, verso 7, está escrito: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus que Deus é rico em perdoar. Ele tem tanto perdão, tanta abundância de perdão, que tem perdão para todo mundo, irmãos. Tem perdão para todo aquele que quiser. Basta recorrer a Ele. É um recurso que não esgota. A riqueza desse mundo, por maior que ela seja, ela esgota, ela pode se esgotar. Há pessoas muito ricas e você diz: jamais esse cara vai gastar isso tudo. Engano seu. Gastar é a coisa mais fácil que tem, irmãos. É a coisa mais fácil que tem, é desperdiçar. Então a riqueza de Deus, ela não tem fim. A sua riqueza em perdoar garante para nós a certeza de que há perdão em Deus, porque há graça em Deus, porque há misericórdia em Deus. São suprimentos que não se esgotam e estão lá disponíveis, porque Deus é rico em todos esses aspectos. São recursos que jamais acabarão, por causa da natureza da riqueza de Deus. Alguns exemplos bíblicos, rapidamente, para a gente entender como se manifesta essa abundância. Em Números, capítulo 11, lá no Antigo Testamento, Deus mostrou que os seus recursos não acabam nunca. Não há necessidade de você se preocupar, porque Deus tem suprimento eterno. Em Números, capítulo 11, versículo 7 ao 9, diz a Bíblia: e o maná, como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Todos os dias, ou melhor, às noites, no mesmo horário, o maná era jogado sobre a terra. Ao acordar pela manhã, no deserto, aquele povo tinha o que comer. Era só abrir a porta da tenda e olhar o maná que estava ali para ser consumido. Durante todos os dias, isso nunca falhou. E Deus colocou aqui um requisito, dizendo que o maná não poderia ser guardado para o dia seguinte. Não deveria ser acumulado, porque o acúmulo nada mais é do que um medo de perda, não é? Muitas vezes nós guardamos coisas que não precisamos, só porque temos medo de um dia elas virem a faltar. Você conhece acumuladores?
Isso, quando entra num nível de neura, se torna uma doença grave e séria, em que a pessoa enche a sua casa de lixo, porque ela tem o medo de que alguma vez aquilo venha a ser preciso, venha a ser necessário, e ela fica guardando lá. Queria que você chegasse em casa hoje, abrisse teu armário, jogasse toda aquela tralha fora. Que tal, hein? Para mostrar que você confia em Deus e que nada vai te faltar. Muitas vezes você fica guardando coisas que nunca vai precisar. E o maná, Deus disse ao povo, não pode guardar para o dia seguinte. Se guardar para o dia seguinte, estraga. Porque vocês têm que aprender a depender de mim, a confiar em mim, que toda manhã vai abrir a porta da tenda e vai estar ali o suprimento. Porque eu sou rico em maná também. Eu não deixo faltar o pão de cada dia. Você precisa experimentar esta sensação de confiar. Não é em você e na sua capacidade de poupar, mas é em Deus na sua capacidade de suprir. Esse é o exemplo que está sendo dado aqui. Veja, ainda em Números, no versículo 13, diz assim: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Moisés está aqui se lamentando, porque o povo, apesar de todo esse suprimento de Deus, toda essa fidelidade, de nunca falhar, de sempre estar ali, o maná pela manhã, começou a reclamar da falta de carne. Ah, maná é muito enjoado. Eu já fiz maná de tudo que é jeito e continua maná. Já fiz maná assado, cozido, empanado. E o que mais você pode fazer com maná? Coxinha de maná, já fiz tudo. E não tem jeito, não é? Isso já não dá mais para comer esse troço. Quero carne, quero uma churrascaria, quero uma picanha sangrando. E começou o pessoal a reclamar. E reclamar com Moisés. E Moisés disse, de onde eu vou tirar a carne para dar para essa gente? Moisés não tem, nenhum homem tem o recurso que Deus tem. Dá para entender isso? Nenhum homem possui o recurso que Deus tem. E tem para todos. Então reclamaram dessa falta de algo que eles não precisavam. Porque o que era necessário eles tinham. Alimentava e não deixava morrer. Todo dia tinha aquele alimento que era saudável, nutritivo e sustentava no deserto. Era milagre todo dia. Mas as pessoas choram não pelo aquilo que elas têm, mas pelo que elas não têm. E esquecem aquilo que têm, não é? Talvez desprezem aquilo que já possuem. E aí o Senhor fez algo com eles muito interessante, que eu acho que fica de lição para todos nós. A partir do versículo 18, diz a Bíblia, dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Que tal? Carne no nariz não deve ser muito agradável. Não comereis um dia nem 2, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, choraste diante dele, dizendo, porque saímos do Egito. Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé, este povo no meio do qual estou, tu dissestes, dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas, de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Moisés mesmo duvidou. Gente, olha, são 600.000 homens. Homem come, irmãos, que é uma coisa de louco. Churrascaria às vezes cobra mais caro para o homem, já viu isso? Tem churrascaria que é assim, um homem é um preço, mulher é menos, mulher é metade. Já vi no churrascaria assim, mulher é metade. É que eles não conhecem algumas mulheres, mas tudo bem. Mas homem come muito, não come, irmãos? Come. 600.000.
um mês inteiro. Nem o rei do gado consegue alimentar esse povo um mês inteiro. Moisés disse: da onde vai vir essa carne, Senhor? Da onde vai vir? Vai vir peixe? Da onde vai vir essa carne, Senhor? E aí Deus diz a ele: ô Moisés, você acha que a mão de Deus encurtou? Você está pondo limites em Deus? É isso? Você está limitando a minha riqueza? Você acha que eu não consigo trazer à existência as coisas que não existem? Você acha que eu só trabalho com as coisas que se veem? Esse é o conhecimento de Deus que nós temos que ter. Por isso eu disse: quem é o seu Deus? É o mesmo de Paulo? Paulo tinha esse conhecimento: o meu Deus, Ele há de suprir, porque eu sei quem Ele é. Eu sei que a mão dele não se encurta. Eu sei que os recursos dele são inesgotáveis. E aí aconteceu o que Deus disse. Versículo 31 aqui do texto, em Números, diz assim: então soprou um vento do Senhor, trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, cerca de 90 centímetros. Levantou-se o povo todo aquele dia, à noite e o outro dia, recolheu as codornizes, e o que menos colheu teve 12 hômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Agora vocês vão comer carne até vomitar a carne, porque a carne só sai pelo nariz quando vomita, né, irmão? É o vômito, coisa ruim é vomitar, né, irmãos? Ai, não fala isso, pastor, me dá até ânsia agora. Coisa ruim é aquele pedaço de carne saindo pelo nariz. Chorou de barriga cheia, né, irmãos? Chorou pelo que não era para chorar, né? Reclamou do que não era para reclamar. Agora vai ter que vomitar. É assim que funcionam as coisas. Eu queria que você entendesse: Deus é rico, não falta nada em Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus, como era o Deus de Paulo. É aquele que governa, é aquele que não está surdo às nossas palavras. Veja, Deus ouviu o povo. Você viu o texto comigo? Você viu? Eu ouvi esse povo chorando aos meus ouvidos, reclamando da falta de carne, ignorando o maná que eu dava. Deus ouve tudo que a gente fala, até os pensamentos da nossa cabeça, até as palavras que não pronunciamos ainda. Deus está ouvindo o que estamos pensando, irmãos. Então Ele está reinando, Ele não é surdo, mas Ele não tolera a iniquidade. Isso Ele não tolera. Em Isaías capítulo 59, isso é um alerta para a gente entender o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz aqui claramente, é um versículo bem específico sobre essa característica de Deus. Ele não tolera a iniquidade. Em Isaías 59, do verso 1 ao 4, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mesma coisa que Deus disse a Moisés. Você acha que a minha mão encolheu? Não, eu tenho mais, muito mais, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ele ouve tudo. Sua mão abençoa, mas, tem um mais aí, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldades. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isso separa você de Deus. Isso nos separa da provisão de Deus. Ao invés dela ser uma bênção, como estava sendo com o maná, ela se torna motivo de vômito, como foi com as carnes que o Senhor mandou. Deus é o mesmo, mas Ele não tolera a iniquidade. Ele não tolera aquilo que Ele ouve os nossos lábios dizerem, nem os nossos pensamentos cogitarem. Coisas que muitas vezes certamente entristecem o coração de Deus. Mas Deus não muda e Ele é pleno e completo. Quando Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, ou em glória, há de suprir
cada uma, em Cristo, cada uma das vossas necessidades. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. E ele diz para nós que o suprimento de Deus é total. Prestou atenção no versículo? Cada uma, como quem diz, tintim por tintim. Cada uma das necessidades. Paulo não disse genericamente. Paulo disse aqui agora especificamente, um suprimento total de todas as necessidades. Como já disse aqui algumas vezes em mensagem, o problema é a gente identificar o que é uma necessidade e o que é um capricho. O que é uma necessidade e o que é um sonho. O que é uma necessidade e o que é um desejo. São coisas bem diferentes. A necessidade era algo que alimentasse e suprisse 40 anos num deserto. O desejo era uma churrascaria. Dá para entender bem a diferença entre necessidade e desejo? O desejo não foi abençoado por Deus, foi até atendido, mas causou vômito. Mas a necessidade, ela sempre é suprida por Deus. Que necessidade? Cada uma delas. Quais as necessidades que a gente tem? São muitas, irmãos. E a Bíblia diz que Deus tem prazer, alegria em suprir as necessidades. Na quinta-feira nós falamos sobre o Salmo 23. Como é que ele começa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem faz isso? O meu pastor. Quem é o seu pastor? Deus. É o mesmo Deus de Paulo, o mesmo que supria Paulo, que supriu a igreja em Filipe, é o mesmo. Cada uma das necessidades, ele não deixa faltar. Veja comigo o Salmo 34, versículo 10. Vamos ler aqui a Bíblia no Salmo número 34, verso 10. Algumas promessas do suprimento de Deus às necessidades. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nada me faltará, bem nenhum lhes faltará. Outros passam necessidade, mas os que são de Deus têm suas necessidades supridas. Esse é o Deus de Paulo. Esse é o que ele disse, vai suprir cada uma das necessidades. Mas entenda algo também que Deus coloca como limite, que Deus coloca como direção. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou maravilhosamente sobre esse princípio, ao trazer uma palavra aos seus discípulos, explicando essa natureza de Deus diante das angústias da nossa vida. A partir do versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Presta atenção, você vale mais do que aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, você vale mais do que essas plantas, do que esses animais, você não é desprezado, não é lançado ao fogo, você é valioso. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. De quem foi a ideia do maná? Hein? Foi de Deus. Foi Moisés que disse: Senhor, inventa uma coisa aí para a gente comer no deserto. Senhor, inventa aí um modo da gente sobreviver.
40 anos andando num deserto? Não, não foi Moisés que disse isso. Foi Deus que inventou isso. Ele inventou o maná. Como é que é o maná? Não sei. Qual o gosto que tinha? A Bíblia dá algumas dicas aqui. Meio doce, meio sem sal, meio assim, meio assado. Mas era um troço. Mas era um troço que sustenta. Era um troço de Deus, que alimentava. Entende? Ideia de Deus. Então, eu não preciso pensar numa solução, porque Deus tem a solução para o básico, para o essencial. Eu não preciso pensar de forma mirabolante o que eu devo fazer, porque Deus tem aquilo que é melhor para mim, porque Ele sabe, como disse Jesus aqui, as nossas necessidades, todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas quais? As que ele está falando a partir do verso 25, comer, beber e vestir. Coisas básicas e essenciais, todas elas serão acrescentadas. Deus sabe das suas necessidades. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então veja, Deus diz, busquem primeiro o reino de Deus e as suas necessidades serão supridas. No texto específico em Mateus, Deus falou especificamente de 3 necessidades básicas: comer, beber e vestir. Agora eu pergunto, essas são as únicas necessidades que nós temos? Não, existem outras. Por isso nós lemos o Salmo 23, o Salmo 34, bem nenhum lhes faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai além desse básico? Vai, mas não no sentido que muitos imaginam, mas no sentido espiritual. Nós não temos somente a necessidade de comer, beber e vestir, senão bastaria nos criar Deus dentro de uma jaula. Concorda? Bota lá comida, bota água, bota uma roupinha, pronto, você fica ali na jaula, vai viver muitos anos. Mas não seria nada confortável a vida numa jaula, seria? Não, não seria. Então, há outras necessidades básicas que Deus também tem a alegria em suprir, porque é dono de todos os recursos que nós precisamos para viver. Além dessas materiais básicas, nós temos necessidades emocionais. Temos 2 necessidades básicas que Ele supriu na nossa salvação. Pela riqueza em graça, pela riqueza em misericórdia, nos perdoou, nos salvou pela graça. Isso foi uma tremenda obra de Deus na nossa vida. Supriu a maior de todas as necessidades, que é o reencontro com Deus, o acesso a Deus, a reconciliação, porque o pecado nos tirou da presença de Deus. Então nós temos necessidades emocionais também. Todo ser humano é diferente de qualquer outro tipo de animal, também por causa da nossa maneira de viver a vida emocional. As faculdades mentais do ser humano são únicas. Por mais que você tenha animais muito inteligentes, nenhum deles chega aos pés da inteligência e capacidade mental de um homem. E Deus que fez o homem, fez a mim e a você, conhece a nossa natureza completamente. Sabe de tudo que se passa na nossa mente, de cada necessidade emocional que todos nós possamos ter. Podemos ter outras necessidades físicas que também estão abrangidas nessa bênção de Deus, nesse suprimento, quando Paulo disse, cada uma das vossas necessidades. Às vezes a necessidade não é só o comer, o beber e o vestir. Talvez eu precise de um teto para morar, de um teto sobre a minha cabeça para me abrigar. É uma necessidade ou não é, irmãos? O meu Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Uma das maiores necessidades do homem, ter paz. Ter paz. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta ter todo o dinheiro do mundo e não conseguir dormir uma noite de sono? O que adianta ter as coisas do mundo e não ter paz dentro da sua casa? Uma necessidade básica cuja fonte é Deus. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como dá o mundo dá uma paz falsa.
eu te dou uma verdadeira que independe das circunstâncias pelas quais você passe. Só Deus tem isso, o dono da paz, o príncipe da paz, o dono de toda a paz, o rico em paz, é aquele que pode nos suprir. Nós temos necessidades familiares, irmãos. Ninguém consegue ser feliz sozinho, já dizia o poeta, né? A gente precisa de um acolhimento, a gente precisa de uma família, a gente precisa de gente ao nosso lado. Deus supre também essa necessidade. Se a gente tem uma necessidade nessa área, quando Paulo disse cada uma, eu creio que incluiu isso também. Cada uma incluiu também uma companhia para você, um companheiro, uma companheira, um amigo, uma pessoa para compartilhar, uma família. Veja, e para aqueles que não têm uma família, Deus criou a igreja, queridos, para que aqui a gente tenha uma família, a gente tenha um preenchimento dessa necessidade tão básica da vida, de ter amigos, de ter irmãos, de ter companheiros, pessoas com quem a gente possa conviver, pessoas com quem a gente possa nutrir um relacionamento que seja bom, que vale a pena ser nutrido. Então há necessidade de vários aspectos e também, e principalmente, as necessidades espirituais. Tantas são as nossas necessidades espirituais, o sossego para a alma, o sossego para o espírito, andam juntos. E a gente precisa alimentar o espírito, para que ele, bem alimentado, domine sobre as nossas emoções e nos traga paz. Tudo isso encontramos em Deus. O meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, cada uma delas, todas elas, uma por uma, porque o nosso Deus é o Deus do suprimento. Chamamos, e a Bíblia o chama de Jeová Jirê, não é? O Deus que supre. Abra a Bíblia no 2º livro de Reis, no capítulo 4, uma história também muito conhecida que nos serve de inspiração. Está aqui Eliseu com uma viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Um dos exemplos maiores na Bíblia do suprimento de Deus, de forma maravilhosa, miraculosa, não é? Houve uma multiplicação, o azeite se multiplicou, a cada vasilha trazida mais azeite chegava. Somente quando acabaram as vasilhas, diz a Bíblia, o azeite também parou. E aí o que Eliseu diz à mulher? Agora você vai, vende o azeite e vive com o resto, paga as dívidas e vive com o resto. Veja como a maneira de Deus fazer as coisas é sempre, às vezes, né, diferente do que a gente imagina. Talvez alguém imaginasse a solução para essa mulher é que ela acorde de manhã e tem uma mala de dinheiro na sua porta. Seria bem legal isso, né? Pensa bem. Abre a porta, uma mala de dinheiro. Ah, que maravilha. Não. Deus fez foi dar trabalho a ela. Pensou nisso? O que Deus fez foi dar a ela trabalho para que ela viva do fruto do seu trabalho. Deu o instrumento, fez o milagre, deu o azeite, mas agora você vai vender o azeite. Agora você vai bater de casa em casa para convencer alguém a comprar o seu azeite. E da venda do seu azeite você vai viver.
e depois você vai pagar as suas dívidas, e com aquilo que sobrar, você vai sustentar os seus filhos vendendo esse azeite. Deus supre cada necessidade, mas eu preciso entender o que é necessidade, o que é sonho. Sonho é ficar achando que vai aparecer uma mala de dinheiro na sua porta, porque a Bíblia diz que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Então, se está faltando dinheiro, eu vou abrir a porta da esperança do Silvio Santos e vou achar uma mala de dinheiro na minha porta. Não existe a porta da esperança, tá bom? Mas existe Deus que dá esperança. Existe Deus que transforma situações, e Ele faz isso por amor, e não nega a nós as suas bênçãos. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, está escrito assim, vamos ler Romanos capítulo 8, verso número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha a pergunta que Paulo faz. A coisa mais preciosa que alguém pode ter, um filho, e Deus não o poupou, o deu. Será que não nos dará muito mais do que a gente possa imaginar? Se nos deu o filho que não tem preço, não é capaz de nos dar coisas que têm preço? Pensa bem, é uma pergunta que Paulo nos faz para a gente raciocinar e dizer, espera aí, é verdade, por que eu vou andar preocupado? É como disse Jesus, você não vale mais do que uma planta? Você não vale mais do que um animal? Pensa nisso. Ora, se Deus age assim com planta, com animal, se Ele mesmo dá seu filho, não vai te dar o suprimento que você necessita para viver condignamente? Não vai abençoar o fruto do seu trabalho? Não vai abençoar o lugar onde você colocar as mãos e derramar o seu suor? Não será abençoado por Deus? É claro que será, em glória. Termina Paulo dizendo, e o meu Deus, por sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Por que ele acrescenta esse em glória? Por que Cristo supre em glória? Irmão, simplesmente porque isso é o canal da bênção de Deus. A glória de Deus é o canal da sua bênção. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Tudo que nós devemos fazer, a Bíblia diz, é para a glória de Deus. Qualquer coisa que você faça, a palavra de Deus diz explicitamente, faça-o para a glória de Deus. Qualquer trabalho que você realize, qualquer coisa em qualquer sentido, Paulo diz, se você comer, qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Por isso Paulo usa o termo aqui, em glória, porque nós somos herdeiros de Deus. Romanos 8, 17, diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus é glorificado através da nossa vida, através do nosso sucesso como pessoas, através da nossa vida regrada, suprida, guardada por Deus, Ele é glorificado. Não quer dizer que você tem que ser rico para glorificar a Deus, mas não viver decentemente. É um propósito de Deus que os seus filhos vivam decentemente, como diz a Bíblia. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, porque o justo trabalha, vende o seu azeite e Deus abençoa. É isso que acontece. Então é para a glória de Deus, porque através de nós ela se manifesta. Ainda em Efésios, vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz a Bíblia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tudo na glória, tudo por Cristo. É em Cristo que Ele supre as nossas necessidades. E é no seu nome, no nome de Cristo, que nós chegamos ao Pai em oração. Para a gente terminar, vamos abrir o Evangelho segundo João, no capítulo 14.
Veja o que nos ensina a palavra de Deus. E Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por quê? Porque o Pai é glorificado. Por isso Paulo disse, a glória de Cristo, em sua riqueza em glória, Ele há de suprir as vossas necessidades, porque cada suprimento de Deus é um motivo para darmos glória a Deus, para que as pessoas vejam e deem glória a Deus. É assim que funciona. E aí em João capítulo 15, verso 7, diz ainda, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí alguém diria, achei a solução, é só pedir. É o gênio da lâmpada, né? A Bíblia diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Quem conhece a Deus, conhece a sua vontade. Quem conhece a Deus, quando come maná, não pede carne. Dá para entender isso? Quem conhece a Deus, sabe do suprimento de Deus, não fica sonhando com carne, mas agradece pelo pão de cada dia. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, não pelo churrasco e nem pela picanha. Foi pelo pão de cada dia. Dá para entender isso, irmãos? Então a gente precisa lembrar que essa promessa de Paulo foi feita a uma igreja que o ajudou, uma igreja missionária, generosa, solidária, que primeiro supriu as necessidades de Paulo. Então ele fez a promessa. Deus há de suprir também a necessidade de cada um de vocês. Quando nós somos supridores, nós também somos supridos. Dá para entender isso? É assim que Deus quer falar conosco essa noite. Que a gente seja assim, como aquela igreja. E que Deus continue suprindo as necessidades de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Oh Jesus, nós te ouvimos essa noite, Pai. Ouvimos tua palavra, ouvimos teus princípios, e agora, Pai, nós queremos nos submeter a esses princípios. Queremos te pedir, limpa o nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração de toda ideia errada, de todo evangelho enganoso, meu Deus, de toda ideia errada a respeito do Senhor. Não estamos aqui para chorar por carne, mas para te agradecer pelo maná. Obrigado pelo maná, Senhor. Obrigado pelo suprimento diário. Obrigado pelas coisas básicas da vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela força para trabalhar. Obrigado pela saúde para enfrentar as lutas, Pai. Obrigado, meu Deus, por ganhar o pão honestamente. Obrigado, meu Deus, por viver sem depender de ninguém, meu Pai, a não ser do Senhor. Obrigado, Jesus, por esse maná que todo dia desce, que nos abençoa, pelo suprimento das nossas necessidades, pelo suprimento das necessidades espirituais, emocionais. Obrigado, Jesus, por deitar e dormir. Obrigado, Senhor, por poder botar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite. Obrigado, Jesus, por coisas tão simples que às vezes não valorizamos como deveríamos valorizar. Coloca no nosso coração esses valores, meu Deus, para que possamos reconhecer a glória de Deus em nossa vida, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, por todas as tuas riquezas sobre nós. Obrigado, Senhor. Abençoa meus irmãos com a palavra. Muda a nossa vida, muda a nossa maneira de enxergar, Pai. Muda a nossa visão espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Você vai receber agora a ceia do Senhor. Todos que são cristãos estão convidados a participar conosco. Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades. Descanso em pastos verdejantes.
confio.